tarde. Nós estamos aqui no podcast Sou Espírita 532, né? Onde nós iremos fazer um bate-papo informal, né? Um diálogo bem informal com a nossa jovem Maria Clara, né? Que ela vai falar alguns pontos característicos da mediunidade, né? Estamos aqui falando sobre histórias de médiuns, né? Aguarde, vamos lá, bate-papo. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde. Como você descobriu a mediunidade em você, né? Você sentiu medo? Quais foram os sintomas, as preocupações, os pensamentos? Detalhe pra gente. Eu comecei a ter manifestações da mediunidade bem cedo na minha vida. Assim, eu ouvia coisas que eu não entendia e que às vezes me assustavam. E também minha mãe relata muito que eu via pessoas em casa, ela sentia bastante medo, só que eu era criança e eu não entendia. Quando eu fui criando uma consciência das coisas, eu comecei a sentir um pouco de medo. Mas eu acredito que eu sempre tive essa questão um pouco tranquila em mim. Com o passar do tempo e eu fui buscando conhecimento sobre isso, eu vi que não tinha por que ter medo. Na minha família, as pessoas são um pouco medrosas, então, assim, eu acho que eles sentiam mais medo que eu. Só que eu sempre busquei muito ir atrás desse conhecimento e acaba que sempre foi tranquilo para mim. Sim, sim. E você buscou esse entendimento como sobre a mediunidade? Na verdade, a minha mãe e minha tia, elas me apresentaram o espiritismo. Desde muito cedo eu frequento o centro. E aí, minha tia me deu o livro dos médiuns. E aí, quando me chamaram para fazer, eu começava a ler um pouco. Eu gostava muito de ler. E foi aí que eu busquei esse entendimento. E também eu acho que a internet, ela facilitou muito. Porque tem muitas coisas na internet. E aí, naquela idade, eu já ia buscando. E você, como foi o teu desenvolvimento mediúnico? Qual foi o teu entendimento pelo espiritismo? Como eu frequentava muitos centros, desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu fui trabalhada no espiritismo, foi um desenvolvimento assim que eu não senti tanto medo, no entanto, eu passei muito tempo afastada do espiritismo. Então, o que acontecia é que eu vivenciava as coisas muito sozinha. E aí, com o tempo, eu acho que com uns 16 anos, eu fui buscando por mim mesma, buscar esse ponto, né, para acalmar essas manifestações, como meditações, etc. E depois eu retornei para o espiritismo. E, por exemplo, houve algum desconforto, alguma manifestação na escola, na rua? Eu lembro de uma experiência em que eu estava em casa, eu acho que eu estava jogando no meu celular, mas aí o meu pensamento, ele foi para longe e aí eu comecei a ter pensamentos que não eram meus. Era pensamentos, foi um pouco antes da pandemia. Sim. Era pensamento que algo fatídico ia acontecer. E aí eu comecei a ficar nervosa e acabou que eu parei de me sentir. Eu comecei, minha cabeça começou a girar, sabe? E aí eu tava me sentindo um pouco fora de mim. Sim. E aí a minha mãe começou a orar em mim, assim, foram horas de oração para aquilo passar. E até hoje eu não sei o que era, mas foi uma experiência, uma menina que não entendia tanto dessas experiências físicas, foi bem assustador. E você vê espíritos, escuta, incorpora, né? Tem um tipo de incorporação. Na verdade, eu estou começando a incorporar agora. Na verdade, eu sentia a aproximação antes. Sim. Sentia uma energia diferente em mim. Mas como eu não ia para nenhum canto para me tratar espiritualmente, eu não entendia. Então, sempre foi meio assim. E agora que eu estou me tratando no centro espírita, eu sinto que as coisas estão florando muito. Por exemplo, ultimamente em casa, quando eu tô em casa, eu consigo ver, sabe? É muito rápido, mas eu consigo ver. E também sentir coisas muito fortes. Então, eu acredito que o tratamento espiritual, ele faz as coisas aflorarem bastante no médium. Sim, e o desenvolvimento, né? Sim. E vai conhecendo, vai trabalhando isso, vai lendo
E com isso vai agregando valores e vai se sentindo mais seguro. E quanto às amizades, quando você fala que é espírita, que é médium, quando você conta para alguém, você acha que tem preconceito ainda? Eu já conheci pessoas que não acreditavam e que gostavam de rebater de uma forma bem enérgica todo esse mundo espiritual. Só que como eu cresci numa casa de médiums, eu sempre tive isso muito forte em mim. E eu falo bastante para as pessoas desde que eu era muito criança. Então, os meus amigos já me conhecem assim, sabe? Toda vez que acontece alguma coisa, eles vêm comigo. Então, tem muito respeito, assim. Apesar de ter umas pessoas, assim, que não gostam, que falhem. Só que aí, eu também não tento forçar. Certo. E tem pessoas que querem que você adivinhe o passado, o presente e o futuro? Já aconteceu com você? Sim, tem várias pessoas, assim, que têm uma visão muito distorcida da espiritualidade, da mediunidade, e pensam que é algo muito fantástico. Sim. Sendo que, na verdade, é bem simples, não é nada tão de outro mundo, né? Quando a gente conhece, a gente tem esse contato. Mas já apareceram. Já apareceram. Aí o que você fala? Olha, aí já não tá muito assim, na minha esfera de conhecimento. Eu sempre explico para as pessoas, olha, não é assim que acontece, é de outra forma. Mas meus amigos, eles sempre entendem, assim. Eu falo muito com eles, então eles acabam aprendendo. E essa educação do lar, que você tanto fala que lá na sua família todos são médios, né? E qual era o entendimento que eles passaram para você? Como você lidar com a mediunidade? A minha mãe, ela é uma pessoa um pouco medrosa, só que ela sempre criou a gente, claro, a não ter medo. Certo. Então, quando a gente relatava as coisas para ela sempre falava, não, isso é normal. Ela tentava explicar pra gente e encaminhar a gente de uma forma que a gente aprendesse, na nossa criação, alguns conceitos espíritas. Então, assim, é muito importante para o médium ter uma criação que seja alinhada. Sim, com certeza. E você já sentiu, assim, que às vezes não pertence a alguns lugares, algumas pessoas, assim, que você conhece, você já teve decepções devido a essa mediunidade? Sim, na verdade, é até frequente, porque eu acredito que existem... o mundo é muito, muito amplo, né? E existem pessoas que não compactuam com nossa visão e tá tudo bem. Só que alguns comportamentos pro médium não nos cabem. Porque acaba que a gente sai muito prejudicado com isso, sabe? Questão das amizades, a gente tem que ter muita sabedoria. Porque não é só sobre amizade, é sobre os nossos limites com o médium. Questão energética também. Então tem que ter cuidado, assim. Já encontrei muitas pessoas que não acreditavam, mas sempre tive uma conversa muito, muito tranquila, sabe, com essas pessoas. E quanto ao evangelho, a prece, você sempre faz e como você se sente? Eu sempre amei orar, mas não era por conta da obrigação. Às vezes a obrigação até me afastava um pouco, mas era porque a sensação que eu tinha depois da oração é algo que eu sempre sentia muito forte em mim, sabe? A meditação também, tá nesse lugar dentro da gente que a gente se sente conectado com o mundo e com os nossos mentores, é muito importante. Então a oração, ela sempre me despertou isso, eu não sei explicar, mas é uma sensação muito forte que eu sinto. E qual o recado para os jovens que estão descobrindo ou lidando com a mediunidade? Eu acho que primeiro, ter calma, buscar entender de onde vêm essas manifestações, obter o conhecimento e tentar manter a disciplina, porque a disciplina é muito importante para o médium. Acho que são esses os maiores conselhos. E você teria uma história assim, bem espiritual para contar? Olha... Uma perseguição, viu? O espírito fazendo alguma coisa? Assim, tem tantas histórias, porque na minha casa, a gente... uma casa de médium, eu sempre falo, assim, brincando, que é uma casa de vários doidos, sabe? Por causa que cada história... Desde criança, eu via a minha mãe incorporar e eu não entendia, sabe? E eu
perguntava pro meu pai, pai, quem é essa pessoa? E aí ele falava, ele nem sabia explicar. Eu sempre cresci vendo isso. Eu acho que a história mais marcante que eu tenho foi boba, na verdade. Eu tava lavando a louça e aí a minha mãe passou e aí ela falou, Maria, eu vi um homem de preto atrás de ti. Cara, isso me marcou. Eu comecei a cantar louvor na minha cabeça muito forte toda vez que eu ia lavar a louça. E aí eu fiquei com medo de lavar a louça. Eu acho que essa história é mais marcante, né, que eu lembro. Tá certo. Eu te agradeço pela sua disposição de vir aqui conosco, né, dissertar sobre a mediunidade. É um depoimento para os jovens também, né, que está despertando e que não sabe o que fazer, né, porque tem que buscar um caminho, né, antes, né, de realmente cometer alguma coisa, que às vezes o jovem fica ansioso, aí pensa que está ficando doido, aí as pessoas também dizem, está ficando doido, ou o demônio tomou conta do corpo dele, essas coisas, nada mais é do que a mediunidade.